Ser, né? Pois é. Então, o que nós vimos na aula passada? Nós falamos sobre... nós estávamos na lei orgânica do município e vendo alguns direitos, né? E eu prometi que eu ia trazer, eu aprofundar mais alguns direitos que nós tínhamos, principalmente os percentuais de horas extras, de adicional noturno. Lembra disso? Lembro. Bom, então, o que o artigo 39 da Lei Orgânica do Município nos traz? O que são assegurados aos servidores municipais? Irredutibilidade do salário, nós falamos sobre isso. O 13º, a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, certo? Nós vamos ver aqui qual é o percentual. Salário família, isso está em uma lei complementar municipal. Duração, importante isso aqui, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais. Ou seja, nosso funcionário público municipal ele só trabalha 5 dias na semana e não 6 como a CLT. E aqui eu trouxe mais material. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos e não obrigatoriamente aos domingos. O que o nosso estatuto dos servidores públicos municipais fala sobre o repouso semanal remunerado? Ele diz o seguinte: o servidor tem direito a repouso semanal remunerado num dia de cada semana, preferencialmente aos domingos, bem como, isso aqui é questão de prova, bem como nos dias feriados civis e religiosos. Muito bem. Outra coisa, a remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho, ou seja, a um dia. Um dia de repouso por um dia. Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista, cujo vencimento remunera 30 dias. Muito bem. Perderá. Como é que nós perdemos a indenização do repouso semanal remunerado? Quando é que nós vamos perder o dia de descanso? Quando o servidor tiver faltado sem motivo justificado ao serviço durante a semana, mesmo que apenas um dia. Então, se eu faltei durante a semana, eu não vou receber o domingo. Mas quando que é justificada essa minha falta? São justificadas as concessões, ou seja, a diretora do colégio, licenças, que nós vamos ver hoje ainda, afastamentos previstos em lei, nas quais o servidor continua com direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse. Muito bem. Importante só para nós, professores. O professor municipal ele só perderá o seu repouso semanal caso não recupere na mesma semana as aulas. Ou seja, faltou luz na escola. A Natiele não, a diretora mandou a Natiele para casa. Não vai ter aula hoje, faltou luz, estamos sem luz na escola. Tu vai recuperar na mesma semana aquela aula e não vai perder o teu dia de escola. Por que eu trouxe mais material? Por que eu fui lá no nosso estatuto para ver isso aí? Porque a nossa prova cobra o detalhe. A prefeitura de Viadutos, a banca quis saber lá para o concurso de Viadutos o quê? Em conformidade com o regime único dos servidores públicos do município, sobre o repouso semanal, assinale a alternativa errada. Errada. Muito bem. O servidor ele tem direito a repouso remunerado num dia de cada semana, preferencialmente aos domingos, bem como nos dias de feriados civis e religiosos? Acabamos de ver isso. Preferencialmente aos domingos. Perfeito. Consideram-se já pagos os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou do quinzenalista, cujo vencimento remunera 30 ou 15 dias, respectivamente? Na verdade... Oi? Sim, tu não viu por causa dessa segunda parte, quinzenalista. Por quê? Porque o nosso Estatuto de Santa Maria não traz, ele só traz o seguinte: consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista, que remunera 30 dias. Aqui, a nossa lei de Santa Maria não traz. Mas vamos considerar como não errada, porque a lógica é a mesma, né? É a mesma lógica.
Mas tu foi bem atenta por perceber que não falávamos em 15 dias. Mas, por enquanto, ainda não tem nada gritante. São motivos justificados, ou seja, que você não vai perder aquele adicional, a remuneração do domingo. As concessões, as licenças e os afastamentos previstos em lei? As concessões, as licenças, eu lembro que sim. E os afastamentos previstos em lei também? Afastamentos, eu não lembro. Tá. E aqui, perderá o pagamento do repouso o servidor que tiver faltado sem motivo justificado ao serviço durante a semana, mesmo que apenas um turno? Um turno? Lembro só sem motivo justificado o serviço durante a semana. Exatamente. Um turno, não lembro. Exatamente. Aqui, ó. Mesmo que apenas um dia. Um dia. Ou seja, um dia. Tu tem um dia inteiro, uma jornada inteira de trabalho é formada de 2 turnos. Então, para tu perder essa remuneração, tu tem que faltar manhã e tarde. Se tu faltar num turno para uma consulta médica ou algo que o valha, tu não vai perder a tua remuneração. Não perde, tem que faltar tipo um dia, digamos. Um dia, não um turno. Então, a nossa errada é essa aqui. Tá, então errada é a D. Viu como a gente tem que estudar ela no contexto? A gente viu aqui regime jurídico e a lei orgânica do município para conseguir pegar esgotar o conteúdo desse tema. Muito bem. Tá. Outro tema que a gente vai trabalhar conjuntamente, os dois regimes, as duas legislações. A remuneração do trabalho noturno que eu prometi trazer, superior ao diurno. Tá, mas quanto é? Quanto que o professor que trabalha de noite vai ganhar mais? Quanto é esse valor? Está lá no regime jurídico único, ou Estatuto dos Servidores. Lá no seu artigo 95. O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de 25%. Pode anotar aí. Sobre o quê? Sobre o salário mínimo? Não. Sobre o vencimento do cargo. Isso também é importante. Tá, mas qual é o horário noturno? A Natiele trabalha das 18 horas até as 22. Ela trabalha como professora do ensino médio, por exemplo. Aí ela trabalha das 18 às 22. Faz jus a esse adicional? Será? Trabalha de quanto a quanto? Por exemplo, qual é o normal do professor noturno trabalhar? Das 18 às 22, né? Às 10, E aí, tu faz jus ao adicional noturno? Não, porque tu tá no horário normal. Exatamente. Considera-se trabalho noturno para efeito ou para receber os 25% o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte. Por exemplo, um vigia noturno. Por exemplo, um motorista de ônibus noturno. Ah, tá. Tipo, vira à noite. Exatamente. Entendi. Se tu trabalhar até as 22 horas, das 18, 19 horas em diante, até as 22, você não recebe nada a mais por isso. Não, ganhou adicional. Muito bem. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, o adicional será pago proporcionalmente. Muito bem. Se tu, por exemplo, começar a trabalhar, que não vai ter nenhuma reunião de professores, nenhum outro evento que vai fazer tu trabalhar das 22 em diante. Mas, se fosse o caso, tu receberia por aquelas horas o adicional. Somente proporcionalmente. Em se tratando de serviço extraordinário, ou seja, horas extras, serviço extraordinário é sinônimo de horas extras. Não sabia. Serviços, em caso de horas extras, o acréscimo de que se trata esse artigo incidirá sobre o valor da hora noturna de trabalho acrescido do percentual de extraordinário. Ou seja, quanto é que o valor de horas extras? 50%, lembra? Então, é os 50% mais os 25%. Ok? Tá. 75%, então. 75%, isso.
Tá. É cumulativo. Muito bem. O que mais que nós temos que ver aqui? Ainda na lei orgânica do município. O que mais que o servidor tem direito? Remuneração do serviço extraordinário em 50%, já falamos disso. Gozo de férias anuais, nós vamos encerrar a aula hoje, se der tudo certo, falando em férias. Tem muita matéria sobre férias, muito detalhe sobre férias. E está lá no estatuto. E está lá no estatuto. Por exemplo, até que dia tu tem para receber as férias? Até que dia tu tem para ser notificada das tuas férias? É tu que escolhe as tuas férias ou é a diretora que escolhe as tuas férias? Quantos dias de férias você tem? 45, 60 dias? Qual é o período de férias? Tudo isso são detalhes que estão lá no estatuto. Bom, licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de quantos dias? 120 dias. Já trabalhamos isso aqui, né? Já vimos isso. Agora nós vamos no detalhe. Licença paternidade, aquela história que eu contei, os pobrezinhos dos homens não têm direito a nada e tal, não sei o quê. De quanto tempo é a licença paternidade? Termos fixados em lei. O que diz a nossa lei sobre a paternidade? Tá lá, artigo 128. A licença paternidade será de 5 dias para os pobrezinhos. Meu Deus. A contar da data do nascimento do filho. Olha só. É diferente da tua licença maternidade, que ela começa a contar da data da notificação, da data do conhecimento, tá? Então, a licença paternidade será de 5 dias a contar da data do nascimento do filho, sem prejuízo da remuneração. Muito bem. Redução dos riscos inerentes no trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, certo? Remuneração adicional regulamentada por lei para as atividades insalubres ou perigosas, não cai para nós, insalubridade ou periculosidade, né? Os percentuais de insalubridade, isso não cai para nós. Ela tem uma tabela de periculosidade, de acordo com o grau, né? Mas uma coisa que cai para nós, bem como, ou seja, remuneração adicional para locais de difícil acesso. Lembra que eu falei isso na aula passada? E quanto é o difícil acesso para a Natiele, que vai subir no ônibus e vai trabalhar lá no Angico? Tá aqui, ó. O membro do magistério municipal, tá lá no artigo 42 do estatuto, receberá gratificação no valor de até 50% do vencimento básico, enquanto exercer suas atividades em escola de difícil acesso, de acordo com a dificuldade enfrentada. Por que está isso aqui, ó? Porque pesquisando na nossa legislação, eu verifiquei que a nossa Secretaria de Educação, ela divide o difícil acesso em graus, escolas de classe A, B, C e D. Então, em algumas escolas você receberá 50%, em outras 40%, em outras 30% e nas mais pertinho você receberá 20%. Ah, vai diminuindo. De acordo com a classificação da escola, certo? Mas, para nossa legislação, para nossa prova, a gente só tem que saber que, via de regra, difícil acesso é até 50% de percentual. Sobre o vencimento básico. 50% sobre o vencimento básico. Uhum. Muito bem. Aquilo que eu falei na última aula, para encerrar, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas. Lembra que eu trouxe até um artigo do ECA lá? Uhum. Isso. Vamos manter 6 anos de idade para não... Tudo aquilo que eu falei, esquece. Esquece os outros prazos, as outras datas. Para os nossos filhos, dos nossos servidores municipais, creches até 6 anos de idade. Até 6 anos. Deixa o ECA para lá. Tá. Muito bem. Aqui é bem legal, bem divertido isso aqui. Isso aqui tá na nossa lei orgânica do município. Muito bem. Avanços trienais. O que são avanços trienais? A cada 5% do vencimento básico. Você completa... Lembra que eu te falei sobre progressão funcional? Que você começa classe 1, nível 1, classe 1,
nível 2, classe 1, classe B, classe C, né? Então, além dessa progressão funcional, você tem prêmios. São os avanços, certo? Esse tipo de política está sendo abolida pelo Estado do Rio Grande do Sul, graças ao nosso governador Eduardo Leite. Vai acabar com avanços na carreira estadual, tá? Avanços, licenças prêmios, não. Vai acabar. Já entrou com uma lei, um projeto de lei, para acabar com toda a bonificação sobre tempo de serviço. Imagina! Vai acabar. Já está acabando. Bom, o que são os avanços? A cada 3 anos de trabalho, você incorpora 5% do vencimento básico no seu contra-cheque. Simples, né? A cada quantos anos de trabalho? Você trabalha 3 anos, avanço trienal, e incorpora 5%, tá? Aí você ganha mais uma gratificação de 15%. Com 15 anos de serviço, você ganha 15%. E quando completar 25 anos de serviço, você ganha mais 25%. Cumulativo com os avanços. Legal, né? Nossa, mano. É isso que vai acabar? No nível estadual. Quando você quiser ser professor estadual. Ah, tá. Entendi. Tá, esquece que eu falei do Eduardo Leite, esquece. Vamos manter só no Pozobon. Vamos ficar no Pozobon. Pozobon não terminou com isso, tá? Tá, continua. Então, nós temos os avanços trienais, tá? Tá. Cada 3 anos, você ganha 5% no contra-cheque, tá bom? Aí, 3 anos, 6 anos... Legal, né? 3 anos, Legal. 6 anos, aí ganha 10. 9 anos, ganha 15. 12 anos, ganha 15%. Certo? Não, minto. Não, 4 triênios, você ganha 20%. A minha matemática é péssima. Tá. Porque eu fiz direito. Então, com 4 triênios, você ganha 20%. Entendeu? Legal, entendi. Né? Só que aí o que acontece? Você já está com 20%, beleza? Só que aí quando você chega no próximo triênio, você faz 15 anos, você vai ganhar 15% além. Então, desses 20%, você vai ganhar mais 15%. E quando chegar em 25 anos, você vai ganhar mais 25%. E segue contando os triênios. Entendeu? Triênio é uma coisa, triênio é o avanço trienal. E tem gratificação de 15% e 25%. Legal, né? Legal. Muito bem. Também tem uma licença prêmio. A cada 5 anos de trabalho, você ganha 3 meses de descanso. Tá? 3 meses direto? Não. Só que você incorpora isso aí no seu tempo de serviço para se aposentar. Ou você pode gozá-la. Só que se você não gozá-la, você vai ganhá-la em dobro. 6. Isso aí. A cada 5 anos. Então, com 10 anos de trabalho, 10 anos de serviço, você vai ter uma licença prêmio de 6 meses. Certo? Só que se você resolver não tirar, ao final de 10 anos, você vai ganhar um ano. Você vai ganhar um ano, o dobro. Você vai ganhar um ano sem trabalhar. Um ano para se aposentar. Entendi. E não lembrava assim de nada disso. Férias anuais de no mínimo 30 dias. Vamos ver que as nossas férias do professor não é de 30 dias, é mais. Tá? Mas é no mínimo 30 dias para os servidores normais. Não, é 45. É 45, nós vamos ver no final da aula. Quando falarmos só dos professores. Tá? Mas aqui os servidores meros mortais aqui, ó. Não são professores, os coitados. Férias anuais de no mínimo 30 dias. Tá? Para os normais. Afastamento da repartição durante um dos turnos para servidores pais de excepcionais com carga horária igual ou superior a 40 horas. Desde que apresente
ao titular do órgão o atestado médico da excepcionalidade, né? Isso indo ao encontro àquele estatuto da criança com deficiência, né? Da pessoa com deficiência, que nós trabalhamos nas primeiras aulas, lembra? Sim. Afastamento da repartição durante um dos turnos para receber laudo conclusivo de perícia médica, certo? Então, é 2 afastamentos que tu pode ter num turno. Quando você for 40 horas, né? Quando você for professor 40 horas, não 20 horas, certo? Então, 40 horas para assistir diretamente o seu filho com deficiência, certo? Tá bem? Tá, tem direito a ficar um turno, então, para atender a criança. Exatamente. Ou para receber laudo. Exatamente. Mas aí é um evento esporádico. Mas, Tá. se você tivesse um filho com deficiência física ou mental, você ia poder trabalhar um turno e cuidar dele no outro. Entendi. Não sabia disso. Pois é. Eu também não. Só essa semana, quando eu tive que estudar a legislação, eu sabia. Eu tinha visto isso, na verdade. Bom, âmbito federal, a gente não vê isso. Bom, o que mais que temos direito? Auxílio transporte, auxílio creche, auxílio refeição, auxílio funeral, nos termos da lei. Por que eu não trouxe mais coisas para aprofundar isso? Porque não cai. Porque é outra legislação que não faz parte do nosso edital. Mas nós sabemos que nós teremos auxílio transporte, auxílio creche, auxílio refeição, auxílio funeral. E cada um desses tem uma legislação específica falando, um decreto municipal ou uma lei que foi votada na Câmara de Vereadores. Tá? Ao servidor municipal que contar com mais de 2 anos de serviço prestado ao município, exceto se detentor de cargo em comissão, é assegurado usufruir licença não remunerada para tratar de interesses pessoais. Tá? Ou seja, se tu tem mais de 2 anos de serviço, você pode pedir uma licença, sair, por exemplo, acompanhar o teu marido em Marabá. Aí tu pega uma licença e vai com ele. Ah, entendi. Entendeu? Ele vai transferir. Aí, tipo, fico 2 anos lá. Quando eu voltar, eu tenho direito ao meu emprego. Sim, se você tiver licenciada. Certo? Você não encerra o seu vínculo. Não perde o seu concurso. Tá? Ou, isso é uma licença não remunerada, você não recebe, né? Sim, sim. Tá, mas você tem uma licença, se você... por isso que eu separei, eu cortei, fatiei esse artigo em 2 partes. E tem uma licença remunerada para participar de cursos de pós-graduação, especialização ou capacitação em estabelecimento oficial de ensino. Sim. Ou seja, você vai lá fazer um doutorado em biologia ou, né, em outra área, genética, né? Fora, ainda pago pela prefeitura municipal, certo? Desde que haja correlação entre o conteúdo da pós-graduação e as atribuições do cargo ou função exercida. As 2 licenças pelo prazo máximo de 2 anos. Legal. Dá tempo de vocês 2 irem para Marabá e voltar. Legal? Tipo, se eu fosse estudar lá, no caso. Não. Tu vai... Aquelas não remunerada, por exemplo. Tu vai para lá com ele, fica lá com ele 2 anos e volta e assume o cargo. Entendi. E para estudar também. Para estudar, essa já é remunerada. Essa já é remunerada. Melhor ainda. Tá. Mas aí, tipo, continua ganhando o salário normal? Sim. A remunerada, sim. Você tá ganhando para se aperfeiçoar. Entendi. Claro que... E tem outro artigo mais adiante, que eu não separei para hoje, mas que diz que se você pegar essa licença remunerada, você não vai poder se desvincular, pelo menos num tempo X lá, de 2 anos ou mais, para aplicar esses conhecimentos. Não pode simplesmente pegar essa bolsa, receber por estar estudando e abandonar o cargo, né? Vai ter que indenizar depois.
Ah, entendi. Tá, entendi. Mas é um prazo lá, tipo, 2 anos. Eu não recordo agora de cabeça, mas é o Prorrogável, diz ali, ó. Prorrogável quando necessário, mediante acordo entre o município e o servidor. Mas vejamos aqui, ó, prorrogável. Bom, as duas são prorrogáveis pela leitura do artigo, as duas são prorrogáveis, né? Porque fala da Porque mesma. estavam juntas. Sim, eu que cortei. Usufruir de licença. Tá. Então é uma licença só, ela pode ser remunerada ou não. Tá. Então, tu pode ficar até 4 anos em Marabá, se for o caso. Pois é, não fala, né, por quanto tempo, de certo é prorrogável pelo mesmo tempo. Não diz aí, mas como não diz aí, a gente poderia entrar até com mandado de segurança, se fosse o caso, se eles não quisessem prorrogar por mais tempo. Aí tem uma brecha na lei. Sempre dá para entrar com mandado de segurança. Isso é importante. Pior. Vamos continuar vendo o que a gente tem direito. Aqui, ó, essa aula de hoje já é a nossa 4ª aula sobre direito administrativo. Eu estou preparando, até para não ficar maçante, as próximas 2 aulas eu vou parar com direito administrativo, vou dar um tempo para a gente arejar. Dá uma pausa. E vamos lá para a LDB e para as legislações que dizem respeito à educação. Aquela legislação que fala sobre o 9º ano, o próprio ECA traz bastante coisa sobre educação, certo? Então vamos... E cai, né? Claro. ECA, LDB, Sim. essas questões tudo cai. Né? Pois é, então a gente vai dar um time aqui Eu não vou conseguir chegar nas férias hoje, pelo que eu tô vendo. Faltam 20 minutos. E também tu sabe que eu não gosto de atropelar. Então, a gente, quando terminar a aula de hoje, a gente vê onde parou, dá um time aqui. E nas próximas 2 aulas, vamos trabalhar LDB, ECA e legislação complementar sobre educação. Vamos trabalhar educação 2 aulas, pelo menos. Bom, quais são as vantagens agora? Então, nós falamos das gratificações, né? Nós estamos falando sobre os seguintes direitos, né? Nós falamos sobre direitos. E agora nós vamos falar sobre vantagens, tá? Quais são as vantagens que recebe o servidor público? É importante a gente identificar. As vantagens são... A gente pode até fazer uma chavezinha. Se tivesse um quadro aqui, eu faria uma chave. Que falta faz, né? Ou uma lousa eletrônica, né? Mas está muito cara por enquanto. As vantagens se dividem em indenizações, adicionais, gratificações e auxílios. Tá? Por que a gente tem que saber separar o que elas são? Porque as indenizações, elas não se incorporam ao vencimento. Não ficam permanentemente no teu contra-cheque. Os adicionais e gratificações e auxílios, sim. Certo? Então, gratificações, adicionais e auxílio, eles se incorporam aos vencimentos nos casos e condições indicados em lei, certo? Mas as indenizações, elas são pagas por eventos pontuais. Quais são essas indenizações? Diárias e ajudas de custo, certo? Ou seja, são eventos esporádicos que acontecem na tua vida que você vai precisar de um aporte financeiro para cumprir determinada atividade. O que são essas diárias e essas ajudas de custo? Ambas são indenizações. Tá? O que são diárias? Diárias, elas são pagas ao servidor por determinação da autoridade competente que se deslocar, diárias é deslocar, eventual ou transitoriamente do município. Ou seja, você, professor Anatelli, vai dar uma palestra ou vai numa reunião da Secretaria da Coordenadoria Regional de Educação em Porto Alegre. Você vai numa reunião representando o teu colégio. E aí você vai ganhar diárias. Tá? Diária. Então, é uma movimentação, um deslocamento transitório para cumprir uma missão específica, uma atividade em função do teu cargo. Quando você for ficar menos de 12 horas na cidade, você vai um bate-volta em Porto Alegre. Vai de manhã e volta de tarde, não dá 12 horas. Você vai ganhar a diária pela metade, valor pela metade, tá?
E o que são ajuda de custo? É outro tipo de deslocamento. Você vai se deslocar em caráter não permanente, mas um caráter duradouro. Então, a ajuda de custo, ela se destina a cobrir despesas de viagem e instalação do servidor que for designado para exercer missão fora do município por tempo que justifique a mudança temporária de residência. Como tu é uma servidora municipal, dificilmente vai haver o caso de remoção, né? Se tu fosse servidora estadual, você poderia pedir uma remoção, entrar num concurso de remoção, sair de Santa Maria e dar aula em Canoas. Aí você ia receber ajuda de custo. Mas, vamos imaginar uma hipótese aqui, como servidora municipal mesmo. De repente, você foi convocada pela coordenadora regional lá em Porto Alegre. Você, Natiele, vai ser secretária da coordenadora lá em Porto Alegre, do MEC, da Secretaria Estadual. Você vai lá, você continua tendo vínculo com o colégio, com o Silon Rosa, por exemplo, continua sendo professora do Silon Rosa, mas está prestando serviço lá em Porto Alegre. Você vai ganhar uma ajuda de custo. Para quê? Para custear despesas de mudança. Tá ok? Entendi. Então, por exemplo, assim, ó, se eu for numa viagem e aí eu vou ficar 2 dias, eu vou ganhar ajuda de custo aí. Não, você vai ganhar diária. A diária não é até 12 horas? Não, a diária é por dia. Diária é dia. Ah, é por dia. Tá. Só que se você ficar pouco tempo, for só um bate-volta menor que 12 horas, você vai ganhar metade. Tá, entendi. A diária inteira, ela em sua integralidade, a diária in natura, é por dia. É por dia de missão externa, que a gente chama. Um dia de trabalho fora. Você vai a Porto Alegre. E a ajuda de custo é mudar. Mudança, remoção. Praticamente uma remoção. Tá? Muito bem. A ajuda de custo não poderá exceder a 2 vezes o vencimento do servidor. Então, se tu for transferida para trabalhar lá na CREA, não sei como é que chama lá em Porto Alegre, trabalhar lá em Porto Alegre, tu vai ganhar no máximo 2 salários, 2 vencimentos teus para essa mudança. Tá? Salvo se o deslocamento for para o exterior. Caso em que poderá ser de até 4 vezes o vencimento. Desde que arbitrada justificadamente. Dificilmente nós teremos caso de um professor do município ou de um servidor do município trabalhar no exterior, né? Mas está lá. Bom, voltando para a lei orgânica do município. E as gratificações? Então, nós já falamos sobre o quê? Falamos sobre as indenizações, tá? Agora nós vamos para as gratificações. Essas se incorporam. Tá. Quais são as gratificações que nós temos direito? Gratificação natalina, ela é recebida em dezembro. Gratificação de produtividade individual. Gratificação de representação. Gratificação pelo exercício de função em locais de difícil acesso. Já trabalhamos isso hoje, né? Isso sim. Difícil acesso, 25%. Aliás, até 50%, perdão. Até 50%. Gratificação por unidocência, tem um decreto específico para unidocência. E gratificação pelo exercício do magistério no turno da noite. É uma outra gratificação. Não é o adicional noturno. Pois é, né? Eu fiquei pensando agora no adicional noturno. É diferente. É uma gratificação pelo magistério na noite. Só temos que guardar isso. Tá. As espécies. Não temos. No nosso edital, não precisamos aprofundar. Tá. Muito bem. O que a nossa legislação traz? A gratificação natalina, ela corresponde a 1/12 por mês de efetivo exercício da remuneração integral. Olha só, da remuneração integral. Então, aqui, ó, não é do salário básico, não é do vencimento líquido. É da remuneração integral, certo?
com todos aqueles teus abonos, com todos aqueles teus avanços, certo? Conta tudo aquilo ali para o teu Natal. Devido ao servidor quando? Em dezembro. Sim. Então, se a Natiele foi chamada para trabalhar só em junho, aí ela vai trabalhar de junho a dezembro. Quanto tu vai ganhar de gratificação natalina? 100%? Vai ganhar um salário inteiro a mais? Não, vai ganhar 6 dozeavos. Tá, porque corresponde aos 6 meses que eu trabalhei. Exatamente. Tu só foi convocado em outubro, agora vamos te chamar agora em outubro. Entendi. Outubro, novembro, dezembro. Você vai ganhar 3 dozeavos. Por mês. Por isso que fala por mês. Por mês. De exercício. Exatamente. Tu pega o teu... Como é que vai ser calculado isso? Tu vai ver o teu salário de dezembro, o servidor lá do pagamento, ele vai chegar, vai pegar o salário da Natiele de dezembro e vai dividir por 12 frações. O salário da Natiele é R$ 1.200, sei lá, bem baixinho. 1.200, não, R$ 2.400 o salário da Natiele. Divide por 12. R$ 200 é um dozeavos. A Natiele trabalhou 3 meses só, 3 vezes R$ 200. Vai ganhar 600 pila. Se ela foi chamada só em outubro, por exemplo. E que dia tu vai receber? Vai receber junto com o teu salário? O Natal? Para comprar os presentes? Não. Não deve ser. Não. Esse dinheiro é só para tu comprar presente. Não é para tu comer. Então, essa gratificação ela deverá ser paga até o dia 20 de dezembro. Próximo. Ela não entra junto com o contra-cheque normal. Tá. Muito bem. O servidor exonerado ou demitido, ele receberá a gratificação natalina proporcionalmente ao número de meses trabalhados. Tranquilo, né? A gratificação natalina é devida integralmente aos inativos e pensionistas. Ou seja, depois que a Natiele se aposentar, ela vai continuar recebendo Natal. Pois é, ali até demitido recebe a gratificação natalina. O demitido vai receber pelos meses só que ele trabalhou, proporcional. Tá. Pois é, mesmo assim recebe. Sim, recebe. Foi demitido, mas não perde direitos. Ele perde direitos a partir dali. Uhum. Tá? Diferente dos inativos e pensionistas que contribuíram a vida toda. Muito bem. As outras gratificações agora. Gratificação de produtividade individual. O que é isso? O professor tem isso? Não, não tem. O professor não tem isso. Os servidores ocupantes de cargos cujas atribuições prevêem fiscalização dos atributos municipais, ou seja, são os encarregados da fazenda municipal, certo? Aquele pessoal que arrecada, o pessoal da... Como é que é o nome daquela repartição? Exatoria municipal, tem exatoria. Nossa. É o pessoal que cobra tributos e que mete a mão na nossa carteira. Eles fazem jus à gratificação de produtividade individual. Para quê? Para motivar eles a continuarem procurando as nossas sonegações. Certo? Quanto mais eles descobrirem furos nos nossos tributos, mais o município vai arrecadar e mais eles vão receber por produtividade. Legal, né? O professor tinha que ter isso, não acha? Eu acho que tinha. Rendimento dos alunos. Com certeza. Os alunos da Natiele que passarem no vestibular, lá, se ela trabalhar no 2º grau, por aluno que passar no vestibular, devia ganhar 10% mais. Não acha? Claro. Tinha que ser justo. Eu acho. Melhor do que estar metendo a mão no nosso bolso. Bom, o que é gratificação de representação? A gratificação de representação ela será atribuída ao servidor investido em cargo de comissão. Lembra que eu falei CC e função gratificada? Função de confiança? Uhum. Cujo exercício determine despesas extraordinárias. Isso aí é o chamado vale paletó, o vale lavanderia, sabe? Isso é os penduricalhos que o pessoal está reclamando, certo? Então, o cara já recebe uma função gratificada, o cara já trabalha deslocado, ele deixou de ser professor e foi trabalhar lá como secretário do prefeito. Num cargo de confiança. E ainda recebe gratificação de representação para se vestir melhor e andar no carro melhor. Legal, né? Bacana. Isso é muito errado.
O nome, esse penduricalho é gratificação de representação, o nome disso. Tá louco? Vale paletó. Muito bem. E aquelas que, a título de conhecimento, a gente tem que saber. As gratificações específicas. Gratificação por função em local de difícil acesso. Já falei mais cedo. Até 50%, certo? Em localidades, em escolas de classe A. 40% nas escolas de classe B. 30% nas escolas de classe C e 20% nas escolas de classe D. Ou seja, ali na Teneves, por exemplo. Sei lá, chutei agora. Gratificação de unidocência. 10 ou 20% a mais, certo? Você é o único professor da disciplina. Tá? 10 e 20% a mais. A depender da legislação específica. E isso também não cai no nosso concurso, é só para conhecimento. Esse aqui cai. Difícil acesso cai. Gratificação pelo exercício do magistério no turno da noite. 30%. Tá? Quanto é que era o adicional noturno dos mortais, dos meros mortais? 25%, né? 25%. Do professor, que é imortal, 30% para o professor que trabalha de noite. Aqui, ó, importante, ó. Qual é o turno da noite? A partir das 18 horas, concorda comigo? É. Das 18 às 22. 18 Aí tu faz jus a 20%. Agora, se depois de professor tu também como é que é? Trabalha como vigia noturno da escola, aí tu vai receber outro adicional e não vai receber esse 30%, vai receber 25%. Tá. Tu larga o teu material. Mas não recebe. Não acumula, né? Recebe daí só o outro. Ah, tá. Tu vai ter um... Lembra que nós vimos na Constituição Federal que tu pode ter mais de um emprego? Um de docente e um de cargo técnico? Sim. Certo? E se de repente o teu outro emprego, tu passou num outro concurso para vigia noturno? Despertador. 3 minutos. Tu vai receber separado por um vencimento para cada atividade. Tu larga os livros e pega uma pistola e uma lanterna. Sim, entendi. Tá. Legal, né? Muda a função. Mas o que eu mais quero que tu entenda é o seguinte, é a peculiaridade. O adicional noturno é para quem trabalha depois das 10 da noite, até as 5 da manhã. Tá. Que é 25%. O professor não recebe. O professor recebe outra coisa. Qual é a outra coisa? Magistério noturno. Gratificação de magistério no turno da noite. 30%. Vai dar aula para o EJA lá, por exemplo. Normalmente o EJA é de noite. Os auxílios, para nós finalizarmos aqui. Quais são os auxílios? Auxílio por diferença de caixa. O professor recebe diferença de caixa? Não, né? Não. Tá. Quem é que recebe? O servidor, que por face das atribuições próprias do seu cargo, pague ou receba em moeda corrente, mexa com caixa, mexa com dinheiro, receberá um auxílio para diferença de caixa no montante de 10% do vencimento básico. Tá? Tranquilo, né? O servidor que estiver respondendo legalmente como tesoureiro ou caixa, durante o seu impedimento, executando os serviços de pagamento, ele receberá também, mesmo quando estiver impedido. Auxílio transporte, nos termos da legislação. Não está no nosso edital. Então, vamos fechar com chave de ouro. Como foi perguntado para a Prefeitura de Viadutos, para os concursantes de viaduto, da cidade de Viadutos, no norte do estado. Segundo o regime jurídico único dos servidores públicos, além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores, além de outras, as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais e auxílio para a diferença de caixa. Todas elas, uma e a segunda, indenizações e gratificações e adicionais? Eu ia colocar todas. É?
que diz a nossa legislação? O servidor público, além do vencimento, serão pagas indenizações adicionais, gratificações e auxílios. E auxílios. Todas. Indenizações. Todas, então. Indenizações adicionais, gratificações e auxílios. Ok. Muito bem. Fechamos aqui. Daqui para frente, o próximo tópico seria das férias. Bem interessante, mas tem muita coisa, muita matéria sobre férias. Tem uns 4, 5 artigos com bastante detalhes. E nós vamos ficando por aqui. Prometo que na próxima aula vamos sair do direito administrativo, vamos para o ECA e para a LDB, que também é muito importante para nós. Vamos dar uma arejada. E espero que tenha gostado. Próxima Muito, foi bem produtivo. Verdade. Também achei. Próxima quinta nos vemos, se Deus quiser. E uma boa aula e um bom final de semana. Ai, muito obrigada. Bom final de semana também para o senhor. Tchau, tchau. Tchau.